Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados Conversas para além do livro, aqui na UniFM 107.9, o podcast da editora da UFSM. Eu sou Jéssica Dalcin, @GDalcin no Instagram. E você também nos acompanha nas nossas redes sociais, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM, tudo junto, @ineditados podcast. O nosso convidado de hoje é um colega aqui da rádio e também de toda a parte da comunicação, pessoa de longa data aqui da UFSM, vai falar sobre suas trajetórias, suas aventuras, né, senhor Gilson Piber? Seja muito bem-vindo. Muito legal, Jéssica, obrigado pelo convite, satisfação em participar do Ineditados aí. É um projeto que tem, né, a qualidade aí do teu trabalho e destaca aí a turma ligada à literatura, comunicação, enfim, né, faz um giro pela UFSM a respeito, né, da área da comunicação e da literatura. Eu fico contente, fiquei surpreso pelo convite, mas muito contente e estou aqui. A gente conversava antes, né? Em tempos de Copa, primeiro estamos no nosso mês de junho, dedicado às sociais e humanas, e aí, Copa do Mundo. Ontem me vi de camiseta verde e amarelo, torcendo pelo Brasil. Eu que não sei nem o que são posições no futebol, assim, mal distingo o goleiro. Tava lá o fanista torcendo e pensei, é bom, né? É bom a gente ver esses símbolos sendo reapropriados, as pessoas curtindo um momento aí, o jogo de ontem, né? O programa vai ficar datado, mas não tem problema. Ontem foi dia 24, né? Dia de São João. Dia de São João, e tivemos aí um belo jogo do Brasil contra a Escócia, e aí isso faz com que a gente torça, né? Torcer, pelo menos no meu entendimento, torcer pela nação faz mais sentido do que torcer pelo time X ou Y. Como é que é o Gilson Piber vê isso nesse contexto, né? Nesse momento que a gente está vivendo aí? Eu acho interessante, Jéssica, assim, o futebol, né? O futebol hoje ele é um grande negócio, né? A gente não pode fugir disso. Ele tem os seus interesses e o seu submundo. Mas o futebol, ele é um fator de integração nacional, assim. Tá meio que na nossa identidade, não adianta a gente fugir muito. Né? Não, ele faz parte do nosso cotidiano, né? E o brasileiro, né, ele gosta de futebol, ele vive muito sobre o futebol, mais como paixão, né? É claro que, como eu disse, como esse futebol virou um grande mercado econômico, né? Tivemos Copa do Mundo no Brasil, tivemos a criação das arenas, isso afasta um pouco aquele torcedor mais raiz, aquele torcedor da arquibancada, né? Aquele torcedor dos clubes do interior, vamos dizer assim, né? Porque o ingresso é mais caro, é uma outra logística, mas o futebol em si, né? Ele une gregos e troianos, né? Ele une ricos e pobres, né? Classe média, enfim, porque é um momento diferenciado, né? Principalmente em Copa do Mundo. E o brasileiro, nesse aspecto, né? Ele acaba ficando, sim, mais ufanista pela seleção brasileira. É claro que já tivemos seleções com mais qualidade, com mais craques, enfim, mas envolve o Brasil, né? Envolve o Brasil como nação, né? Tem aquela briguinha agora da camiseta amarela, da camiseta azul, da camiseta vermelha, seja lá o que for, a verde, mas o que interessa mesmo é o sentimento de torcer, né? De ver a bandeira do Brasil no alto, né?
E uma respeitabilidade, que mesmo quem não acompanha futebol percebe que os outros times têm, né, pelo Brasil, quando o Brasil tem muito respeito, né? O Brasil ainda é o único pentacampeão do mundo, né? E continua exportando jogadores cada vez mais cedo, né, para o exterior. Mas o torcedor, ele vê o futebol, principalmente das camadas menos favorecidas, como, né, um lazer, uma diversão, né? Não é à toa que, para citar Santa Maria, nós temos vários campeonatos aí amadores, inclusive com veteranos, né, jogando na faixa de 65, 70 anos, né, todo sábado. E o futebol, né, o futebol amador, né, e esse movimenta muitas realidades em todo o país, né, e é um divertimento, é algo que as pessoas gostam e que precisam, né, para superar, vamos dizer assim, ou para esquecer as dificuldades do dia a dia. E quando se é... Bom, menino, né, na infância, normalmente está muito atrelado à questão do esporte, né? Via de regra, principalmente quem era da minha geração ou antes, porque não tinha essa coisa da televisão tão presente, ou hoje em dia a gente tem aí tablet, computador, notebook, celular, né? Então a brincadeira era ir para a rua. E o pequeno Gilson, o Gilcinho, quando era criança, como é que era a presença dessa temática na tua vida, a ponto de tu chegava a pensar, nossa, eu acho que eu vou gostar de trabalhar com isso? Como é que era a tua infância? Né, a minha criação, né, a partir dos 5 anos, foi na zona norte da cidade, no bairro Perpétuo Socorro, e logicamente tinha, né, os amigos e a movimentação era em cima, né, de uma quadra de areia, né, que virou um clube depois, que era o Esporte Clube Areião, né? E a gente acompanhava, tinha as equipes A, B, depois tinha as equipes infantil e menores, né? E essa quadra era o Areião propriamente dito e a gente invariavelmente jogava, né? E também tinha um gramado, né? Mas esse gramado era um campo, né, onde o seu Adão Botega, né, deixava as vacas ali, né, para ele trabalhava com leite, né? Então as vacas, né, deixavam os seus incrementos no campo e a gente tinha que limpar, né? Incrementos, né? Os seus incrementos no campo minado. E daí, né, a gente tinha que limpar, né? Sim. Pegar a pá, limpar. Outras vezes, né, conseguia um equipamento para cortar a grama, né? Nada elétrico ainda. E as goleiras eram feitas de taquaras, né? A gente buscava as taquaras, né, perto do cadena, né? E abria os buracos, montava as traves, atava direitinho, ou botava com forquilha, e ali também. E assim, não era só final de semana, né? Era. Claro, eu imagino. Invariavelmente todo dia a gente se criou nesse aspecto, assim. Né? Daí foi crescendo e sempre tive esse gosto, né, pelo esporte, né, pelo futebol, e quando chegou a idade de escolher, né, o que ia fazer, né, eu tinha esse gosto pelo jornalismo, né? Acredito, devo isso muito à minha mãe, né, que ouvia muito rádio, né? Ouvia muito rádio e isso foi pegando, e depois a gente foi conhecendo os profissionais que trabalhavam, né? Vai participando, e eu vou fazer jornalismo, vou cursar jornalismo, fiz. Te interessou desde sempre, sim, então, essa sim. parte da história, do por trás das para ter uma ideia, assim, da maluquice, né? Eu me lembro que tinha maluquice boa. Um radião Toshiba, né? Aqueles populares 2 em 1, né? E a gente
eu pegava uma fita cassete ainda, né? E ia para a quadra lá para entrevistar os jogadores, né? Imagina, era um radião pesado, né? Sim. E não tinha ainda a questão do microfone, o microfone era embutido. E daí depois a gente ouvia, né? Ó, lá vem o maluquinho, lá vem, né? Mas o pessoal também incentivava, apoiava, assim, né? Até hoje. Sim, isso antes de tu estar efetivamente na faculdade. Menino, fase de, o quê? 15 anos, 13, 15 anos. E daí, né? Depois ouvia as entrevistas, aquela coisa toda. Daí depois a gente criou por um período um jornal da rua, né? Que era escrito, claro, e era xerocado, né? E daí a gente vendia R$1, R$2 a troco de nada, né? Mas era um jornal de fofoca, vamos dizer assim, né? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, né? Vocês já tinham, como é que é o Santa Maria da Zoeira antes do Instagram? O nome era Arrasa. Olha. Arrasa, né? Tinha o jornal A Razão, né? Daí o menino você arrasa o nome, né? Daí o Arrasa saía toda sexta, todo sábado ali com o quê? 5, 8, 10 páginas ali, Sim. Conforme, né? Tinha, mas rendia, hein, para fazer dessa. né? Mas era a gurizada tinha mais tempo, só estudava aquele tempo, né? E daí depois o processo foi avançando, né? A vida foi se tornando mais séria, né? E daí eu comecei a trabalhar em 1º de agosto de 1984. É a minha primeira carteira de trabalho assinada, né? Como xeroqueiro e copiador, né? De cópia heliográfica, aquela que botava na máquina ali, né? Os engenheiros faziam ali os seus projetos, né? Levavam chamavam de papel manteiga, é isso? Né? E eu trabalhava nessa empresa, né? Que fazia as cópias, né? Fazia as cópias ali, tinha um cheiro de amônia horrível, assim, bem desagradável, assim. E os xerox, né? E além de fazer o trabalho ali, eu tinha que entregar, né? Eu buscava lá. Era um misto de. Era o office boy com copiador, né? Mas foi importante, eu recebi um salário mínimo, morava com o pai e com a mãe, né? E estudava de noite, daí. Terminei o ensino médio à noite, né? 83 de manhã no Maneco, 84 também, meio ano de manhã, e daí, como eu comecei a trabalhar, eu fui para a noite e concluí a noite no Maneco, né? E era cansativo, né? Mas era outra realidade, era outro mundo, vamos dizer assim, né? E daí veio o vestibular, né? Veio o vestibular e ainda aquele tempo tinha a questão de primeira, segunda opção, né? E eu passei em publicidade e propaganda, né? Que era a segunda opção. Pensei, né? O que vai ser, o que não vai ser. Mas guardadas as devidas proporções, até tu também tinha um know-how para isso, porque trabalhava com comunicação. Não era o objetivo número 1, né? Sim. Daí, um dia... Mas que mal pergunte que idade tu tinha, porque eu fico pensando se a gente acha uma criançada hoje escolhendo... 17 anos. E daí numa tarde, a gente ia com um grupo de amigos à piscina do Clube Atirador Esportivo. Na volta, né, cheguei em casa, minha mãe disse, tem uma carta para ti da universidade, né? Daí eu olhei, era a carta. O DERCA avisava, né, naquele tempo por carta. Daí, o senhor foi remanejado para o curso de jornalismo, né? Opa! Daí eu gostei, né? Daí eu fiquei satisfeito. E a partir de 86 até o final de 89, a conclusão, né, do curso de jornalismo. E por incrível que pareça, os meus melhores amigos eram da publicidade e propaganda.
E o pessoal faz todo o circuito junto, aquelas chamavam de básicos, né? Isso, eram 2 anos de básico e 2 anos da habilitação propriamente dita. Isso, é muito legal isso. Então, assim, nós formamos um time de futebol, né? E o único cara do jornalismo era eu, né? Daí tinha o Romeu, publicitário, Romeu Ullmann, o Adriano Budo Morix, publicitário, Danilo Balck, publicitário, hoje até encontrei ele esses dias lá no Feirão Colonial, né? E tinha o Ângelo Caquicoco, né? Que fazia relações públicas, né? Era o nosso time aí, a gente fazia alguns torneios, jogava naquelas quadras, né? Antigas, né? Bota antiga nisso, do Parque Taimbé. Mas é muito divertido isso, porque a gente vê como algumas coisas são marcantes e elas permanecem por gerações, assim, né? Agora a gente tem mais ou menos uma institucionalização dos grupos que são as atléticas, né? Exatamente. Que é muito legal também, que claro. Os grupos sempre existiram, mas passa a ter um reconhecimento, né? E era assim, porque a infância, né, a amizade com os amigos da rua, no caso Gonçalves Dias ali, bairro Perpétuo Socorro, mas tinha os outros grupos mais próximos, né, do esportivo, e tinha a disputa, que era uma disputa saudável, né? Já vem vocês lá de baixo, né? Não, vocês aí de cima, mas não com o aspecto do poder econômico, não, era a localização, né? E daí tinha as disputas, tinha os torneios, a gente ganhava uns, perdia outros, né? E isso foi criando uma amizade, né? E hoje, assim, tu encontra as pessoas daquele tempo, como é que tu tá? Tudo bem? Não, tô bem, né? E vai criando, tem esses vínculos que eles não são vividos diariamente, mas são vínculos que ficaram, né? Que marcam, assim. Então, é interessante, é um aspecto, né? A gente não tinha ainda videogame, não tinha computador, não tinha celular, né? Quando tinha um telefone de linha, né? Era o máximo ainda, né? E a gente, esses tempos nós conversávamos até num dos episódios mesmo com a Cristina Stronch, que é do arquivo aqui, né? Da parte fotográfica. A quantidade de produção imagética que se tem hoje é muito grande. Sim. Então, assim, pensando na tua infância, anos 70, e nem tanta foto tinha, assim, esses momentos de futebol juntos, sabe? Mas isso, assim, tem algumas fotos, vamos dizer assim, porque sempre tinha alguém, né, que fotografava os times, né, postados, fotografava as festas, né? Mas o que eu digo é que vocês eram muito testemunhas daquele sim. momento vivido junto. Né? Era mais... Era a parceria em loco, vamos dizer assim, né? Não é eu jogando hoje, né, aqui em Santa Maria e o outro jogador lá jogando lá na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, em São Paulo. E hoje as pessoas usam a internet e os jogos e nem se conhecem, né? Nem se conhecem virtualmente, vamos dizer assim, né? E a gente tinha essa ligação. E nos finais de semana, né, de calor, a gente ia para um balneário, né? Reunia, jogava, saía sexta-noite, né? Sábado à tarde ali começava, tipo, que a gente chamava de concentração, né? Sábado de noite, vamos fazer uma janta, né? Não era sempre churrasco, não se tinha dinheiro. Daí, domingo de manhã, não, daí nós vamos para Três Barras, né? Nós vamos para outros lugares aí. E ia, né? Esse era o divertimento, né? Era o divertimento que se tinha entre os amigos num bairro, né? Sem falar, claro, como eu digo, da piscina, né? Lá do esportivo, que é também uma época muito legal. Bom, mas aí tu te forma. E começa a vida profissional, propriamente dita. Eu comecei a trabalhar em dezembro de 89, no jornal A Razão. Né? E iniciei pela parte de polícia. Né? Tudo a ver, né? Tudo a ver. E
Mas foi interessante, assim, porque eu peguei uma geração de profissionais muito interessante, assim, com experiência, né? E aquele aprendizado foi importante. Daí nesse... Pode falar. Tem a ver a parte de polícia pelo seguinte, a pessoa tem que estar lá na hora em que acontece o lance, né? Eu, num primeiro momento, assim, né? Como tudo era novidade, né? Você vai agindo pela curiosidade, pelo interesse, né? Pelo aprendizado. Só que depois, claro, eu passei a ocupar a editoria de esporte, né? Que eu gostava. Acabei indo 2, 3 vezes para trabalhar no Pioneiro, em Caxias do Sul. Naquela época ainda havia uma escassez de profissionais, né, na Serra, né, e Santa Maria acabava oferecendo, né, oferecendo esses profissionais lá e abrindo espaço. Tu continuava sendo da Razão, mas era como se fosse, entre aspas, cedido? Não. Eu fazia essas incursões assim, era né, tem vaga lá. Não. Aí eu ficava 3 meses, sim, voltava, né? Era outra experiência, era outro jornal. E entre idas e vindas, assim, eu tenho umas 6 passagens, eu acho, por A Razão e umas 3 ou 4 pelo Pioneiro, né? Em 93, né, que o jornal Pioneiro, adquirido pela RBS, entrou em atividade no dia 1º de maio de 93. E daí eu fiquei de 93 a fevereiro de 95. Né? E daí eu tinha feito um concurso aqui para a universidade, né, jornalismo, mas nem imaginava que iam me chamar porque né, concorreram, né, os melhores profissionais da época, né? E um dia, aquele ano de 94, eu vim passar o Natal em casa, né? E a minha mãe disse, tem um negócio no jornal ali, né? Daí eu fui olhar, era um edital, né, de convocação, né? Que eu estava convocado para virar um funcionário público concursado, jornalista na UFSM. Claro que eu aceitei, né? E voltei. E acabei ficando por aqui. Agora, em fevereiro, fechou 31 anos de universidade. Né? Daí, somado com o tempo anterior, averbado, aquela coisa toda, né? Ali, né, vai determinar com reforma da Previdência, mudanças ali, que eu chegue, espero, aos 60 anos de idade e aos 40 de contribuição, aposentado. Olha aí, nossa, é uma vida, né? É uma vida na UFSM. E aqui tu também teve a oportunidade, e aí outra coisa que também me levou à reflexão ontem, tu coordenou e orientou várias pessoas na parte de jornalismo esportivo quando vão para estágio. Né? Foi um projeto legal, assim, ele continua, né? Que é o projeto Radar Esportivo, começou com o professor Sérgio Carvalho, daí tem a participação do Ciro Quinafos também, outro professor, né, da UFSM, o Cândido Otto da Luz depois começou também fazendo o radar, me convidou, e eu fiquei 15 anos, vamos dizer assim, na coordenação, né? 15 anos. E foi um período muito importante, assim, convivi com muitos alunos, com muitas pessoas que até hoje, né? Até hoje são meus amigos, né? Eu brinco que eu tive que ir a Brasília 2 vezes para casar 2 desses alunos, né? Me convidaram para padrinho, né? Daí o sogro de um me disse assim, pô, mas tu não tem jeito, hein? Tu vem do Rio Grande do Sul para enforcar os teus amigos, né? E daí, não, olha só, acharam a outra metade da laranja, né? E ficaram por aí, né?
Então é interessante esse aspecto, assim, eu sempre gostei de trabalhar em equipe, sempre gostei, nunca fui de... assim, ó, o bom é nosso, o ruim também é nosso, né? Não, Concordo. a gente vê que em alguns momentos, assim, não, eu sou o cara, eu faço, eu... Não, meu amigo, não, a vida não é assim, ninguém faz nada sozinho, e ainda mais na parte da comunicação, né? Se o Zé não abriu, apertar o botãozinho lá, né? Não, o microfone não vai abrir. Não tem play, né? Então não tem play, sabe? No jornal tem que ter o fotógrafo, né? Tem que ter o motorista, tem que ter o pessoal que trabalha no comercial, que monta, na rádio a mesma coisa. Então, o eu, né? O eu, ele é importante, né? Até como para a formação do caráter, da personalidade, mas o nós é o que nos move, né? Principalmente, né? Em meio às dificuldades, né? do dia a dia. Então, não adianta, sabe? Tu pode ser o bam da mais variada área, mas tu vai precisar de alguém em algum momento para te apoiar, para te acolher. Então eu gosto, sabe? Não é fácil assim. Eu sempre tive uma dificuldade de hoje se fala muito em liderança, né? Eu nunca fui um líder, né? E nem tinha essa pretensão e nem tenho, né? Eu sou uma peça da engrenagem lá do sistema. Mas às vezes o exemplo é a melhor liderança, né? Mas então... eu sou essa peça. Eu gosto do coletivo, né? Eu acho que a locomotiva ela funciona, né, com várias engrenagens, com várias peças assim, e que trabalham em equipe, né? Tem muita... Hoje a gente abre o Instagram ali e vê, né, um monte de Aí líder não falta, né? Coach não falta. De postagens, né? Muito coach para pouco povo. Não, mas tem. Eu assim, eu respeito, observo, assim, né? Mas vejo que o coletivo, ele junto, né? Ele acerta, ele erra, ele se ajusta e ele trabalha coletivamente, né? Então eu aposto muito nessa ideia, né? Nesse propósito e até agora assim vem dando certo, né? Tu já teve decepções? Tive. Tu já teve vitórias? Tive. Teve impactos? Também, né? Não é o futebol, mas a vida é feita, né? E assim como no futebol, né? A gente em alguns momentos perde mais do que ganha, né? Mas o bom é ter essas experiências, né? Porque nós somos resultado das nossas experiências, positivas e negativas. Tem que ter consistência também. Eu acho que essa é uma marca do teu trabalho aqui também. Eu imagino que tu, quando entrou aqui enquanto jornalista, tu não foi direto para o jornalismo esportivo. Não, mas assim, ó, eu sempre digo que eu tenho muita sorte, né? Nesse aspecto de conviver com pessoas qualificadas, assim, que me ensinaram, me ajudaram, né? Nesse processo todo, né? E foi interessante, né? Foi interessante e conta muito, assim. Eu fico satisfeito, né? Fico satisfeito. Uma época também, né? Desde 2005, né? Eu tive a oportunidade de ser professor também, né, na Universidade Franciscana. Foram 15 anos. Nossa, né? E eu me lembro que a reitora, que tinha uma entrevista com a reitora, né? A reitora perguntou, tá, e daí, tu se acha preparado, né, para a função? Olha, reitora, eu me preparei, né? Eu me preparei. Agora, se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer e aí que tá a graça, né? As certezas, elas não existem definitivamente, né? A gente reajusta a rota, a caminhada,
E foram 15 anos, assim, também de muito aprendizado, né? A Universidade Franciscana me fez um novo profissional, vamos dizer assim, não só na prática, mas principalmente na teoria. Eu fui atrás do mestrado em Ciências da Linguagem na Unisul, né, em Santa Catarina, na Pedra Branca, né, praticamente um ano e meio viajando todo domingo, né, de ônibus, e voltando, né, a 101, a BR não estava pronta. Conheci novas pessoas, novos amigos, enfim, né, voltei, foi uma etapa legal. Depois fiz o doutorado na Unicinos, né, mais uma saída, uma convivência, e outra experiência também boa, positiva, né, de muito aprendizado. E a UFSM e a Universidade Franciscana me propiciaram isso, né? Então eu sou muito grato, né, por essas oportunidades e pelo aspecto de poder avançar, né, na carreira. Nunca pensei em ser professor, em fazer mestrado, doutorado, não. Né, eu sou bem pragmático, assim, eu sou um homem do chão de fábrica, né, como se diz, assim. Mas tu tem experiência no impresso, na rádio, na parte televisiva? Eu fazia alguma coisa lá na TV Unifra, na TV Unifra, né, com esporte, né, com o José Quintana Júnior e o Rogério Giareta, aqui na universidade com Camisa 15, né, na TV Campus com o Cândido Otto da Luz. Então, foi importante, assim, né, eu sempre brincava que a gente era um profissional multimídia, mas o salário era monomídia, né? Só recebia um salário, né? Mas foi gratificante. E assim, ó, sábado e domingo é o dia que a editoria de esporte mais trabalha, né? Né? Então, para ter uma ideia, em Caxias do Sul, lá da época do Pioneiro, eu trabalhava 21 dias para folgar 3. Porque daí eu vinha para Santa Maria, né? Daí eu podia ficar aqui em Santa Maria sábado, domingo e segunda, né? Que era a oportunidade. Mas isso me rendeu algumas viagens, né? Para alguém, como eu digo, que saiu lá do Perpétuo Socorro, né? Para chegar em 1993, né? Eu nunca tinha andado de avião, né? E o esporte me propiciou que eu andasse de avião em 1993. Mas todo mundo anda. Naquela época não andava, né? Então eu fiquei uma semana em Natal, no Rio Grande do Norte, cobrindo uma Taça Brasil de futsal, né? Acompanhando a Enxuta, né? Na época. Né? Então, foi longe, né? Atravessou o Brasil. Para a primeira viagem, né? E o avião foi e voltou, né? Que é importante. Que é muito importante. Né? E esse interior, assim, né? Cobrindo futebol do Inter SM, do Rio Grandense, Copa Razão de futebol amador, né? Eu já escrevi essa história aí, né? Num sábado, né? A gente foi fazer um jogo em São Francisco de Assis, chovia canivete, né? E a gente o trabalho no campo é isso também, né? Faça chuva, faça sol. Imagina tu ir daqui a São Francisco de Assis um sábado, né? Numa Fiorino, né? O motorista, o fotógrafo e eu, né? E chegou lá, caiu o mundo, né? De chuva, né? Chuva, acho que era nós 3, mais a comissão técnica, os 2 times ali, e mais ninguém, né? Num gramado lá. Cobre o jogo, volta, né? No outro dia vai para o jornal, escreve a matéria. Então tem várias histórias assim que são interessantes, né? Servem, né, para andei por muitos ginásios também, né? Eu me recordava, olhando agora também um outro momento que a gente vive, que é a inserção feminina no futebol.
E o radar esportivo propiciou isso, né? Até a gente se conheceu muito depois, né, Jéssica? A tua irmã Luísa, ela fez parte do radar esportivo e trabalhou como repórter, né? A Luísa fez jogo no Beira-Rio, né? Fez jogo no Beira-Rio. Eu me lembro uma vez aqui no Presidente Ela contava Vargas. muitos causos, mas por favor, relembre alguns. Né? No Presidente Vargas, assim, né? A Luísa era pequenininha, né? Ela é até hoje, né, miudinha. Pequenininha. E daí, no universo masculino, né? Teve uma entrevista coletiva com o técnico Jorge Anadon, né? Hoje falecido, né? Na época, e estava a Luísa espremidinha lá com o microfone, né? E daí o técnico, vocês vão deixar a menina fazer a primeira pergunta, né? Daí a Luísa cresceu na briga, né? Daí a Luísa fez a primeira pergunta pro Jorge Anadon. E outras meninas aí, Laura Geller, Daniele Coffi, a Thaís Mireia, pô, tem muita gente. Viviana Fronza, né? Hoje, sucesso na Rádio Gaúcha, começou, né, aqui. Então é muito legal, sabe? Tu ter essa possibilidade assim. E tu vê, né? Tu vê as mulheres também avançando no esporte. Hoje é uma realidade, né? É uma realidade no impresso, mas hoje o mundo digital tomou conta, né? Tudo passa pelo digital, na televisão, as mulheres narrando, comentando, reportando. Pois é, eu que não acompanho muito o cenário esportivo como um todo, ontem, vendo alguns jogos, aí tem... Eu sempre pensava, na minha limitação, enfim, que as mulheres estariam apenas nas discussões dos jogos femininos ou alguma coisa assim. Mas nos jogos masculinos eu pensei, nossa, que legal. É uma coisa que a gente não está acostumado a ouvir. Aumentou consideravelmente e eu acredito que o ápice agora seja 2027 com a Copa do Mundo de Futebol Feminino ocorrendo no Brasil, né? E felizmente Porto Alegre vai ser uma das sedes, né? Com jogos no Beira-Rio. Né? Então, vai ser um ano legal para o futebol feminino, para as mulheres, né? Para as mulheres e para as profissionais mulheres, mais do que nunca. Eu acho que é o ápice aí para colocar definitivamente as mulheres no cenário esportivo, que elas já estão, mas contando a sua vivência, a sua realidade, né? A mulher brasileira sendo profissional de comunicação e sendo jogadora, né? Representando a seleção brasileira no seu país. E é interessante que, em certa medida, o que tu vivenciou foi no radar foi um germen disso também, né? Foi um início desse movimento. Foi legal, assim, porque querendo, né? Eu acho que hoje menos, né? O jornalismo esportivo era um primo pobre, né? da comunicação, vamos dizer assim, né? E não, pelo contrário, assim, eu acho que o profissional do jornalismo esportivo hoje, ele muitas vezes ele é guindado, né? Para outras editorias, né? E ele se sai bem porque o esporte em si, né? Ele não é só o jogo, não é o resultado, né? do jogo, da disputa. Ele tem pessoas também, são histórias, né? Contadas aí, a gente ouve e vê, né? Lê vários jogadores e jogadoras, né? Que tiveram uma vida difícil e que superaram obstáculos e alcançaram. Viram no esporte até um caminho possível, sim, né? Sim, mudança. É um caminho de sobrevivência e de resgate, né? De uma vida difícil. Então, muitas histórias são contadas, né? E bem contadas, né? Via o jornalismo esportivo. Então, eu acho que foi legal assim essa fase do radar. Foram 15 anos, né? 15 anos. E então
Algumas gerações passando. É um ali, tempo legal e, felizmente, como eu disse, né, eu tenho amigos, eu tenho afiliados até hoje que a gente convive, se fala, né, e troca ideia, e isso é legal, é uma coisa para a vida inteira, né? A gente ouve que, né, que no trabalho a gente não tem amigo, ou que trabalho, amizade, né? Não sejamos tão duros, né? Conosco, né? Então tem gente boa e tem gente não tão boa em todos os lugares, né, que a gente está. Muito bem, a gente vamos, na verdade, fazer a publicação desse episódio na segunda-feira, que teremos Jogo do Brasil na Copa. Então, hoje o programa vai ser um pouquinho mais curto, para as pessoas também já irem preparando sua pipoca, dar aquele tempinho pré-jogo. Então, vamos para os nossos minutos finais. O que é que tu tem feito aqui na instituição, os teus projetos aqui e como que tá o Gilson Piper hoje aqui na rádio, né? O que tu tem trabalhado? Até porque tem outros... Tem. Esse trabalho de parceria com estudantes e tal, não parou, na verdade, não, sempre repaginado, né? Tem algumas coisas aí assim, aqui na rádio eu produzo e apresento com a Débora, né, e a Nicole Seixas agora, a Débora da Laposa, o Editoria 107.9, né, que é uma rádio-revista, né? Em algum outro tempo ele foi estava na fase de um rádio-jornal, mas hoje é uma rádio-revista, porque ele tem música, ele tem informação, ele tem comentário, tem entrevista, né, de segunda a sexta, das 9 às 11, né? Estou participando de um quadro agora com o Cândido da Luz, uma redação aberta, que é na Universidade 800 AM, que é Craques do Futebol, né? Uma leitura, uma informação básica, uma leitura de craques do futebol, tanto masculino como feminino. Estou num projeto, né, do canal do professor Guida no YouTube, que envolve esporte, né? A gente tem, invariavelmente, segunda-feira uma live, o Papo Esportivo SM, às 7 da noite, e agora também tem o De Olho na Copa, né, que são programas que não têm uma data estabelecida, né, durante essa Copa do Mundo, né, e com o advento da internet, das lives, a gente consegue fazer isso, né? E eu sigo muito ligado com esporte, com o futebol, né, com o futsal, né? Esse período de Caxias do Sul, né, quando trabalhei, me deu uma experiência legal, assim. A gente já concluiu um livro que conta a trajetória do técnico Jari da Rocha, o Jarico, né? Esse livro ele deve ser lançado agora no final de julho, início de agosto. É um livro que conta a trajetória dele, né? O nome do livro é o X, né? O X da questão, né? O X do futsal. O X do futsal. Por quê? Porque o Jari da Rocha, técnico multicampeão do futsal gaúcho brasileiro, trabalhou no exterior, hoje ele é coordenador técnico da CBF, de Carlos Barbosa. Ele começou como um trabalhador que trabalhava na chapa, no X, ele fazia X, fazia famoso hambúrguer. Lanche aqui, né? Exatamente. Então, X. né, o X do futsal, né? X e S do futsal, sim, a trajetória do técnico Jarico. Tem uma história muito legal, né, de vida, de superação, né, de alguém que não concluiu um curso superior, né, mas também do chão de fábrica, do dia a dia, ele conquistou o seu espaço. Então, é um livro aí que está saindo, né, e que é muito legal, junto com o Edgar Vaz, né, que é um profissional que
que trabalhou por muito tempo em Caxias do Sul, né? A gente fez essa pesquisa aí, demorou, né? Demorou muito, mas agora está concluída e a gente só espera, né, o livro físico, né, o livro no papel aí, que deve, como eu disse, ser lançado no fim de julho e início de agosto, né? E eu sigo, né, por aí, sempre olhando alguma coisa, sou muito inquieto, né, por vezes ansioso também, né, mas a ansiedade, ela ajuda a não ficar parado, né, a não, o que eu vou fazer? E ainda estou cursando gestão de turismo. Olha aí. Estou cursando gestão de turismo. Esse semestre eu fiz 2 disciplinas, né? E estou gostando muito, tá? Estou gostando muito aos poucos, né? É cansativo em alguns momentos, porque, né, tem que vir para a rádio cedo, fica... A rotina de estudo é sempre... Mas é legal porque conhece pessoas, convive com outras pessoas, convive com outra realidade, aprende, né? Os professores são maravilhosos no curso, assim, é um curso, entre aspas, pequeno, né? Uhum. É um departamento pequeno, mas é um curso muito vibrante, assim, ele te traz muitos aspectos positivos. Então, a gente gosta de viajar nas férias, tu é um turista, né? Tu vai com um olhar de turista. Daí agora tu já começa aí com outro olhar, né, para perceber. Turismólogo, né? Mas a pretensão não é essa, é mais de convivência, de aprendizado e de ocupar, né, ocupar esse tempo de uma maneira legal e aprendendo, sobretudo, né? Eu acho que a mensagem que fica é de sermos eternos aprendizes, assim, né? Quem diz que sabe tudo, né, tá enganado aí. A gente sempre tem algo para aprender. Eu sempre digo também que todo conhecimento é autoconhecimento. A gente sempre vai se descobrindo em outras áreas. Né? E é um desafio, né? Que traz surpresas, que traz emoções, aprendizado, e a gente fica assim, aberto, né? Num leque amplo de atuação aí, profissional. E dentro disso que a universidade, esses trânsitos que a universidade nos proporciona, a gente também oferece mais, né? Apesar essa multifatorialidade, territorialidade que a gente ocupa dentro da instituição. Sim. Eu me vejo um pouco na tua fala, porque eu sou técnica administrativa, mas daí... A gente conversa muito sobre isso, né? Lá na editora eu faço, embora minha graduação seja desenho industrial, eu não estou num cargo de desenhista industrial, mas eu dou meu espetáculo lá, eu recebo aluno, eu oriento, né? Aqui estou na rádio, quer dizer, são coisas que a universidade proporciona. É legal a gente descobrir, né, novos ofícios, vamos dizer assim, botar para fora novas habilidades que a gente talvez nem conhecesse, assim, né? E a gente está na fase da inteligência artificial. Tudo bem, né? Mas a melhor inteligência ainda é a inteligência humana, né? É a convivência, né? Isso é importante, né? Eu nasci, né, profissionalmente na máquina de escrever, no telex, né? E pulei ali o fax, né, o telefone, a internet, babá. Então é muita mudança num período curto, mas é muito aprendizado, assim, a gente, isso eu acho que revigora a gente vai avançando na caminhada, algo que a gente nem imaginava que podia fazer, né? Então, mas nada tira a convivência humana. Eu acho que o olhar, o abraço, o acolhimento, o carinho, isso é fundamental. Isso tem que fazer parte da vida das pessoas, porque é isso que nos enriquece e nos torna pessoas, vamos dizer assim, na essência da palavra. Muito bem, senhor Gilson Piber, muito obrigada. Falei demais, né? Não, imagina, ótimo. Falei demais. Adoro convidado que fala demais. Muito obrigada por disponibilizar. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez te parabenizo pelo trabalho, né? Eu acho aí que tem
tem um fio da Luísa em ti aí, né? Da parte da comunicação, né? Do desenho industrial. Também o trabalho da editora UFSM, que cada vez, né, avança. E isso é legal. Acho que a nossa função enquanto servidor público, enquanto técnico administrativo em educação é buscar coisas novas, trabalhar por isso, né? E eu não me imagino, né, sem a UFSM na minha vida. Eu confesso que eu acho que eu não seria nada, né? Não que eu seja, mas assim a formação, a convivência, as oportunidades, eu acho que isso é muito importante, né? Isso que vale, e é por isso que eu acho que a gente tem essa paixão, né, pela Universidade Federal de Santa Maria, e o agradecimento eterno aí ao reitor fundador, professor José Mariano da Rocha Filho, que teve essa visão, né, foi visionário de colocar uma instituição de ensino superior no interior do Brasil, no caso, Santa Maria. Muito bem, muito obrigada. Valeu! E para você que nos acompanhou, nossas redes sociais, @ineditadospodcast, @livraria Egrife UFSM, @editora UFSM. Um bom jogo e nos vemos na semana que vem. Até mais! Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.